Muito bem, o professor Marco Antônio Villa já está com a gente aqui para se juntar ao timaço do Novo Dia. Professor, boa segunda-feira, boa semana para o senhor. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse instrumento. O presidente Lula trata o salário mínimo como, desde a campanha, aliás, há muito tempo, mas durante a campanha ele repetiu muito isso, que na avaliação dele, o salário mínimo é uma forma absolutamente eficaz de distribuir o crescimento da economia. Por isso, essa equação que ele vai sugerir ao Congresso seja repetida, ela já existiu no passado, de sempre oferecer reajuste real para o salário mínimo a partir da inflação do ano anterior, do crescimento dos 2 anos anteriores. O que é que o senhor tem a dizer para a gente a respeito desse assunto, professor? Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Poxa, lembrar que tem uma história isso, né? Isso tem a ver com o governo Getúlio Vargas, quando criou a lei do salário mínimo e pouco após, anos depois, a CLT, que está comemorando aniversário, a consolidação das leis do trabalho. E esse ato de 1º de maio, que passou a ser um feriado, era sempre comemorado pelo presidente da República, no seu primeiro governo, Getúlio Vargas, no estádio de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro, com grandes manifestações públicas. Bem, a questão, portanto, do 1º de maio, ele tem, e é curioso, né, já que nós estamos falando, 1º de maio ele nasce nos Estados Unidos, na luta dos operários por melhores condições de trabalho e diminuição de jornada de trabalho, em 1886, e é comemorado no mundo inteiro, mas não é comemorado nos Estados Unidos. Só para registrar a especificidade do nosso grande irmão ao norte do Rio Grande. Então, agora, a questão destacada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu observei inclusive atrás o quadro, aquilo tem tudo um significado de onde ele estava falando. É muito importante. É bom lembrar que o deputado Paulo Paim, hoje senador, durante o período que foi deputado federal, quantas vezes, vocês devem se recordar, ou quem quiser pesquise, né, era a luta por um salário mínimo, na época se falava em $100 e tal, né? E o Brasil tinha um salário mínimo inferior a $100. Hoje, o salário mínimo, $1.320, é mais que o dobro de $100, evidentemente, basta fazer uma simples conta aritmética, o que significa uma vitória dos trabalhadores, né, de mais baixos de lá para cá, né, de categoria mais baixa socialmente falando, em termos de remuneração, não em termos de cidadania. Cidadania todos são iguais. Agora, precisa se construir a cidadania. Lembrando também que muitos, quando falam em aumento de salário mínimo, falam do INSS e se refere às prefeituras mais pobres. Como se tanto o INSS como as prefeituras mais pobres do país, nós temos mais de 6 mil municípios, teriam dificuldades de pagar esse salário mínimo, o que também não é verdade se você pegar e examinar as contas, né, as contas públicas, inclusive de cada município, que é relativamente fácil de fazer, né? Então, é um ato nesse sentido importante, é uma sinalização do presidente da República não só ao seu eleitorado, mas a todos os brasileiros. Afinal, a questão do salário mínimo não é em quem votou no candidato A, B ou C, mas são para todos os brasileiros, e a própria data de ir à televisão, né, e expor esse valor de 1.320, apontando que espera no seu final do seu quadriênio presidencial ter um valor real do salário mínimo superior a esse, o que certamente é bom para todos, né? É bom porque se você mantém a circulação monetária, é bom porque você amplia as possibilidades de alimentação, e somos um país de famélicos, sem exagero, 33 milhões passam fome, 110 milhões em segurança alimentar. Nós temos a circulação no compro de roupas, de pequenos, nem de bens de consumo não duráveis, que muitas vezes o salário mínimo não permite comprar. Mas o que é importante é que a circulação da economia é muito grande, né? E tanto que muitos antigamente falavam que criar o salário mínimo era um verdadeiro absurdo. Assim como no início dos anos 1960, criar o 13º salário ia destruir a economia brasileira. E hoje sabemos quão importante é o 13º salário para a economia brasileira. Então, é um sentido, há uma tradição do presidente brasileiro falar no dia 1º de maio. Isso tem a ver, finalmente, com a revolução que fundou o Brasil. O Brasil de hoje, nós devemos levantar as mãos aos céus, todo dia 3 de outubro, graças à Revolução de 1930, por isso que as nossas eleições são em outubro, né? E um dos primeiros atos do governo provisório de Getúlio Vargas foi criar o Ministério do Trabalho, que nós não tínhamos. E o primeiro titular do Ministério do Trabalho foi Lindolfo Collor, avô
de Fernando Collor. Acabou não ficando muito tempo, porque vem a Revolução de 1932, constitucionalista, que começa em São Paulo e termina em São Paulo, e ele acaba aderindo. Então ele sai do ministério, aí sucede-se em vários ministérios até o Fernando Costa. Quem tiver carteira profissional mais antiga, deve ter na carteira profissional um texto do Fernando Costa. Eu tenho. Eu tenho lá de 1970, né? Que era o ministro do Trabalho que ficou mais tempo durante o primeiro governo Vargas e que depois vai ser interventor do governo federal aqui em São Paulo e acaba falecendo logo depois da redemocratização. Então, essa é uma data importante. O salário mínimo é importantíssimo para o país, num país que está entre o terceiro e o quarto país do mundo com a pior divisão de rendas, né? Nós somos, portanto, um país que a concentração de rendas é inacreditável, inaceitável, que você tem sem exagero, Colombo, 3, 4 dúzias de pessoas que têm um conjunto de valores superior a mais de meia população brasileira, mais de 100 milhões de brasileiros. Isso é inaceitável. E o salário mínimo é o início desse processo. Precisa ser maior? Precisa, mas a economia tem de crescer. Sem crescer, não é possível aumentar de forma, aí seria irresponsável o salário mínimo. Esse é um dos grandes desafios do presidente Lula.